qualquer lugar, qualquer lugar. Não, pra mim não se discute não, nem política, nem futebol, nem religião. São três coisas que eu acho, pra mim, né, na minha visão, que não deve se discutir. Porque a gente não pode ser passível a determinados assuntos e a gente tem que se impor. Olha, é um assunto que se estica um pouco, né? Mas quando chega aqui vai ficar meio turbulento, é melhor encerrar, né? Futebol é um movimento popular, né? Então aí a gente às vezes tem algumas ideias em comuns que pode de repente influenciar em algumas decisões na urna. Eu acho que a política, nós temos que educar ela dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E é mesmo esquema o esporte também. Política e religião diz que não se discute. Todos nós temos nosso direito, então tem que discutir para chegar num acordo, senão não chega. Eu sou católico, você é crente, o outro é espírita. Cada um tem sua opinião. Então se a gente não discutir, não vai saber. E a gente precisa saber. Para a gente poder ter nosso direito, precisa saber o direito dos outros. Quando eu era moleque, eu ia, né, em estádio já, e assim, eu ia muito sozinho, eu saía muito sozinho, né? E eu lembro, uma vez eu fui assistir um jogo do Palmeiras e Santos e comprei uma bandeirinha lá, e na hora da saída, eu acho que o jogo foi 0-0, né? Ia ser um jogo que não tava valendo nada. Aí um grupo de santistas me parou lá na rua, eu tava sozinho, eles não me bateram, mas pegaram a minha bandeira, arrebentaram, eu tinha 16 anos, né? Arrebentaram, eu tava indo para a estação de trem. Aquela foi a última vez que eu fui em estádio de futebol. Quer dizer, o esporte, que seria um entretenimento e poderia ser confraternização, além de entretenimento, virou isso daí, né? E é engraçado porque, assim, nesses três temas eles sempre tiveram muito juntos, né? Então, não é de hoje, por exemplo, que religião é próximo de política e que futebol é próximo de política, né? Quando, em 1945, o Partido Comunista foi um dos a lançar candidato, né? Então, era candidato a presidente. E aí, nesse ano, Corinthians e Palmeiras fazem um jogo aqui na cidade de São Paulo para arrecadar fundos para o Partido Comunista competir, né, fazer a sua campanha. Né? Então, religião também, mesma coisa. Né? Se a gente, desde sempre, por exemplo, um dos casos mais famosos são de padres falando votem contra os candidatos comunistas ou votem a favor da UDN, que era um dos partidos da época. E aí as pessoas tendem a retrair e não querer discutir política, né? Minha opinião é melhor que a sua, eu sou dono da verdade. Isso não existe na política, né? Assim como também não existe no futebol. Não existe, o melhor time hoje é o Corinthians, mas amanhã já não vai ser. E a política é igual, hoje tal político é o melhor, amanhã ele pode já não ser o melhor. Então, essa dificuldade de aceitar a opinião do outro é o que faz a gente não discutir política hoje em dia, né? Empresas organizam. Quando a gente está na luta por direitos, por salários, por dignidade, a gente faz exatamente isso. Tá vendo as fotos é bom falar que jornalismo é importante, mas a gente também luta para que os jornalistas possam ter um salário digno. Se eu não discuto política, eu não aprendo sobre política. Se eu não aprendo sobre política, eu vou para os debates, né, os poucos debates que existem, como sendo dono da verdade. E aí, o debate, o diálogo, ele parte da ideia de uma ponte, né? São duas pessoas ou mais que vão construir uma ideia juntos, né? Em um diálogo, em um debate. Agora, se eu chego sendo dono da verdade, onde é que está a construção do diálogo? Como é que eu posso instigar, ainda que não seja a minha área, entre aspas, né? Porque política está em todas as áreas. Eu sou professor de microeletrônica. Como é que eu faço isso? Às vezes, eu entro na sala de aula com uma camiseta muito específica, né? Recentemente fez 4 anos do assassinato da Marielle, posso tirar? Eu fui com essa camiseta aqui,
Eu fui dar aula com essa camiseta. Então, é o seguinte, na hora que eu entro na sala de aula com essa camiseta, sempre tem um aluno, ô professor, legal essa camiseta. Pronto, não fui eu que instiguei a pergunta, né? Foi o aluno, então agora eu posso responder para ele para que os outros ouçam, né? E assim, quem quiser conversar sobre isso, né? Inclusive falar das aberrações, né, que falavam sobre a Marielle, né, para poder justificar o assassinato, tudo bem, é a sua opinião. E eu sempre coloco o seguinte, na época da ditadura a gente lutou muito para que todo mundo pudesse falar o que pensa, mesmo que não seja o mesmo que eu penso. Eu acho que tem um ponto aí que assim, né, o Brasil precisava investir em educação política, para que as pessoas elas não só soubessem o que é eleição, mas que elas também soubessem que votar é algo importante para elas, né, algo decisivo sobre as vidas delas e tal. Eu acredito que foi em 2018, quando o Bolsonaro venceu as eleições. Até então, eu não tinha uma concepção muito aprofundada de política. Era literalmente como futebol. Eu tenho até uma certa vergonha de falar isso, mas era como futebol. Tinha o time desse político, tinha o time daquele político e não repercutia muito quem ganhava, entende? E só que quando eu tive o estalo em 2018 que, caramba, vai mudar muita coisa. Talvez não seja positivo, certamente não seria positivo. E eu via os meus amigos tratando aquilo com maior trivialidade. Os políticos, eles às vezes contribuem para esse afastamento, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso, né, que eu estava falando. Se hoje a gente tem identificação, né, se hoje política é um componente identitário das pessoas, isso vem com a própria construção dos partidos, né, de construção simbólica mesmo, de estabelecerem símbolos, de estabelecerem cores. Né, você vai usar a cor do seu partido, e é isso porque você defende, você veste a camisa do partido porque você defende essa pauta, você defende essa forma de ver o mundo, né? Justamente você tem a democracia para que a maior quantidade de ideias e de posicionamentos diferentes possam ser ali escolhidos e representados. E onde está essa representação? Principalmente no legislativo, que é o coração da democracia. Então, quando a gente olha para o nosso legislativo, o que a gente espera? A gente espera ver o branco, a gente espera ver o negro, a gente espera ver o LGBT, a gente espera ver as mulheres, a gente espera ver as mulheres negras. Então a gente espera ver as diferenças que estão presentes na nossa sociedade no interior do legislativo, para que essas diferenças possam ser representadas, né? A gente, lamentavelmente, caiu numa situação em que as pessoas só se discutem em grupo por conta da intolerância. Agora, um debate aberto, que seria super importante, né? Até para, inclusive, adquirir essa cultura, né? Desenvolver a cultura da tolerância, isso não é feito. Eu tenho que o Brasil, ele é um país muito mal resolvido com seus traumas, com seus piores traumas. A gente não tem, por exemplo, um museu detalhado da ditadura para a gente saber o que aconteceu. A gente não tem um museu tão detalhado da escravidão para saber o que aconteceu, para não repetir. Entende? Então eu acredito que o futuro ideal é quando a gente esteja bem resolvido com os nossos traumas e possa discutir com naturalidade. Então, para você chegar para ter o diálogo sobre política, o ideal não é chegar já colocando seu posicionamento partidário, seu posicionamento a favor ou contra um candidato. Como a população tem essa deficiência de entender o que é política, a gente também, quando vai buscar o diálogo, precisa dar esse passo atrás. A gente precisa começar o diálogo do básico. E no caso eu fiz o título com 17, se não me engano. Então passou um pouquinho do prazo, né, de 16, mas eu pretendo votar esse ano. Eu preciso votar, na verdade. Né? Agora